Concidadãos, tenho hoje perante vós a honra de dar voz ao projeto político que o Partido Socialista apresentará aos munícipes da nossa cidade nas próximas eleições autárquicas. A motivação é, outra vez, Coimbra. Ao candidatar-me, quero assumir com Coimbra um compromisso. Quero assumir com Coimbra um compromisso para o desenvolvimento ético e sustentável. Quero voltar a transformá-la numa cidade de oportunidades, competitiva e inovadora, com cidadania e coesão social, com sustentabilidade ambiental e qualidade de vida, com bom enquadramento urbanístico, uma cidade bem planeada e honradamente governada, com visão criativa e progressista. É para isso que me estou a candidatar, para voltar a tornar Coimbra numa cidade de crescimento, para fazer regressar a esta cidade a criação de emprego, a constituição de empresas, para concretizar efetivamente o potencial da universidade na vida socioeconómica da cidade, do município, da região e do país. Estou a candidatar-me para que Coimbra volte a ser uma cidade que atraia pessoas, uma cidade onde apeteça viver e, ponto fundamental, onde se possa ganhar a vida. Caros concidadãos e amigos, o que se passou em Coimbra na última década foi não só inimaginável para quem viveu ou acompanhou esta cidade até ao século XXI, mas absolutamente trágico. Não estou a dizer que tudo foi mau na gestão autárquica que agora termina. Houve, certamente, coisas boas. Melhor fora que não houvesse, com tanto dinheiro que existiu à disposição e com tantos projetos cujas bases, a visão e os fundamentos vinham de trás. O que estou a constatar é que, no essencial, o resultado de mais uma década de gestão autárquica foi Coimbra ter menos população, foi Coimbra ter menos emprego, foi Coimbra ter menos relevância nacional. Foi, em suma, Coimbra ter-se tornado numa cidade mais inóspita para se viver, numa cidade onde há muitos que não conseguem viver, numa cidade onde muitos não conseguem ganhar a vida. Nestes últimos 12 anos, por boas e más razões, houve todas as condições favoráveis para que Coimbra crescesse. A sua universidade cresceu e aumentou a capacidade de receber mais alunos, e as escolas do Politécnico alcançaram notoriedade. O país inteiro, e a região centro com ele, verificou uma deslocação das populações para as cidades do litoral. O Governo Central e a União Europeia disponibilizaram financiamentos como nunca antes tinha feito. Milhares de pessoas que viviam em Coimbra há décadas, mas que estavam recenseadas noutros concelhos e lá eram contabilizadas como habitantes, viram-se, pelo mero efeito de cartão de cidadão, contabilizados como moradores de Coimbra. Os nossos hospitais consolidaram prestígio como serviços de excelência em saúde e aumentaram a capacidade de atração de doentes de novas paragens. O intercâmbio internacional de cientistas, de investigadores, de estudantes, os programas Erasmus, Da Vinci, Sócrates e outros programas, aumentaram a população flutuante de Coimbra. Uma das suas escolas secundárias, o Liceu Infanta Dona Maria, foi, todos os anos, a escola pública com melhores resultados no país. Isto, apesar da insensibilidade social da Câmara ao permitir mega agrupamentos de escolas
como o Coimbra Centro, para servir populações distantes de mais de 40 quilómetros. A carta escolar tem que ser revista. É preciso reforçar a rede de creches e jardins de infância e criar mais lares para acolher condignamente os nossos idosos. Pois bem, apesar de tudo isto, razões umas boas e outras más, como já disse, apesar de sempre ter crescido nos anos 70, 80, 90, apesar de ter todas as condições para continuar a crescer no século XXI, como sucedeu com praticamente todas as outras cidades da sua escala e condição, em Coimbra surgiu um fosso na última década que a fez perder emprego, perder população, perder notoriedade, perder qualidade de vida. Não digo isto por gosto. Coimbra perdeu quase 6.000 habitantes em 10 anos. Na última década, Coimbra foi dos municípios em Portugal que mais população perdeu. Tendo em conta o ponto de partida, o potencial da cidade e as condições existentes, era difícil, para não dizer impossível, fazer pior. Depois de décadas a crescer, a consolidar-se como uma cidade de referência para as suas congêneres nacionais, apesar do espetáculo das aparências em que a gestão autárquica que agora termina foi especialista, Coimbra entrou em decadência, perdeu peso e influência nacional, não segurou população, não criou emprego, obrigou quem nela queria viver a partir para outras terras. É para mudar este estado de coisas, é para operar uma viragem histórica, é para dar futuro à cidade que esta candidatura do Partido Socialista se apresenta às eleições autárquicas. Nós sabemos, e eu sei porque já o fiz, atrair investimento produtivo para a cidade e para o concelho. Eu sei como se governa uma cidade para que ela aumente de população, para que todos os anos aumente o número de empregos, para que haja condições para trabalhar e para se viver condignamente em Coimbra. Outros haverá que podem ser mais hábeis a criar ilusões, a montar realidades fictícias, a adiar o confronto com a dura realidade da sua incapacidade, da sua incompetência para fazer a cidade desenvolver-se. Mas nós sabemos como se trabalha, com seriedade e muita persistência, para criar empregos e para atrair população, para animar o comércio, para dinamizar o mercado e toda a atividade socioeconómica, para melhorar o nível e a qualidade de vida de quem escolhe esta nossa cidade para viver. As cidades fazem-se muito da união de todos em torno desta causa que é o seu desenvolvimento, motivo de orgulho para todos os que nela habitam. E falar de desenvolvimento das cidades é falar do desenvolvimento das sociedades e das pessoas que as constituem. Aqui, como no país, os cidadãos estão de novo com os olhos postos no PS e nas suas equipas. Hoje, em Coimbra, como no país, há que vencer o medo do futuro e recriar a esperança. Infelizmente, muito infelizmente, não é por acaso que os que governaram Coimbra nestes anos de decadência do que é mais essencial numa cidade, o seu potencial de crescimento, são os mesmos que governam o país nestes anos de chumbo. Os resultados são, muito infelizmente, os mesmos. Aumento de pobreza, aumento do desemprego, perda de população, fuga dos melhores para fora, no país e na cidade.
muito infelizmente. E o drama não são só estes resultados. O drama não é só a constatação objetiva, incontornável, de que essa política desnorteada não resulta, não funciona. O pior é a falta de horizonte, a ausência de esperança, a ausência de um sentido para as perdas e para os sacrifícios impostos cegamente. Não é só ao nível nacional que é necessária uma mudança em Portugal. Em Coimbra, pelas mesmas razões, pelas mesmas políticas, por causa dos mesmos atores políticos, é necessário virar a página. É necessário, em Coimbra, voltar a apostar no desenvolvimento. É necessário voltar a dar viabilidade às empresas. É necessário relançar a ligação da economia à universidade. É necessário voltar a criar empregos. É necessário voltar a crescer. Coimbra quer crescer. Coimbra tem de voltar a crescer. E este é o nosso objetivo para as próximas eleições autárquicas. Edificar um novo governo autárquico para Coimbra que seja diferente e criativo, onde a participação dos cidadãos e o envolvimento dos atores económicos e sociais, jovens de todas as idades, se constitua num fator de dinamismo inovador e de afirmação da cidade no plano regional, nacional e internacional. Os cidadãos, confrontados com uma crise em que nem sequer vislumbram por parte dos governantes garantias mínimas de solidariedade, vão-se afastando cada vez mais dos grandes desígnios nacionais. Mas a nós, socialistas conscientes das responsabilidades cidadãs, a todos os conimbricenses amantes do progresso, cumpre o dever de promover o desenvolvimento e de lutar para recriar a esperança numa vida melhor nesta encantada e fantástica Coimbra de Antero de Quental. É obrigatório atuar na dimensão económica da cidade e no reforço da sua atratividade, para que Coimbra crie mais e melhores oportunidades de emprego e, em particular, de emprego jovem qualificado. Todos sabemos que só se consegue gerar emprego com desenvolvimento económico. Ora, o desenvolvimento económico de Coimbra depende da capacidade e da qualidade do processo de renovação das pessoas, das empresas e das instituições. Da capacidade de Coimbra criar dinâmicas empreendedoras, centradas em comportamentos favoráveis à inovação e ao aperfeiçoamento contínuo, para aproveitar as oportunidades de investimento que sejam geradoras de riqueza e de emprego. Isto que é válido e estruturante para a iniciativa privada é também imprescindível para todos os serviços públicos. Só relançando Coimbra, só pondo Coimbra a crescer, é que será possível afastar a ameaça de diminuição dos serviços públicos que neste momento paira sobre a cidade. Não nos iludamos. Se se mantiver a trajetória de decadência que é a marca da gestão autárquica da cidade nos últimos 12 anos, estes serviços rapidamente ficarão sobredimensionados para a população existente. É por isso, repito, que Coimbra tem de voltar a crescer. O que vos proponho fazer, o que seremos capazes de fazer, é um programa de captação de investimentos em Portugal e, sobretudo,
atração de empresas tecnológicas, o eixo cultura-turismo, o reforço identitário da cidade, a recuperação da marca Coimbra. Quanto ao primeiro vetor, é urgente corrigir os fatores que estão a provocar a tentação de importantes empresas, em especial as tecnológicas, se deslocalizarem de Coimbra para outras paragens, para outras cidades. É fundamental dar-lhes condições para que seja aqui, em Coimbra, em parceria com esta fantástica universidade, com o Politécnico e com as escolas superiores, que criem empregos qualificados que gerem riqueza. É neste desafio que se joga muito do nosso futuro. A capacidade de manter os melhores, os mais resistentes, os mais inovadores a trabalharem ao nosso lado. É também absolutamente crítico ser lúcido ao perceber quais são as principais fileiras económicas em que Coimbra é competitiva, nomeadamente, se esquecer a importância da economia social, cooperativa, da agricultura, em que são ligadas as indústrias da saúde, e apostar nelas sem hesitação ou equívocos. O IPARC, só para dar um exemplo que todos conhecem, ou que muitos conhecem, tem de assumir uma nova dinâmica, acolher laboratórios de investigação e desenvolvimento e atrair empresas produtivas, designadamente as tecnologias da saúde. E, sobretudo, a Câmara tem de ser facilitadora. Tem de facilitar, não dificultar, os que lá querem investir, criar riqueza e postos de trabalho qualificado. O pior que pode acontecer a Coimbra é continuar à espera de indústrias imaginárias, continuar à espera de um mundo que não existe, continuar a desperdiçar e a afastar quem investe e quer continuar a investir na cidade. Onde deveria haver facilidades para a fixação de empresas, criaram-se graves constrangimentos para a sua fixação. E isto tem que mudar. A Câmara de Coimbra não pode continuar a ser um fator de empecilho e atraso para todos os que querem fazer mexer a cidade. Os serviços municipais têm profissionais competentes, altamente preparados, e a maioria deles conheço-os bem, com um espírito de rigor e uma seriedade a toda a prova. Conheço-os bem. É incompreensível, portanto, que a Câmara tenha procedimentos tão morosos e não raro discricionários, que responda tão mal às legítimas pretensões das pessoas, das empresas e das coletividades, que não esteja já na vanguarda da simplificação administrativa modernizada, aproveitando os incentivos à desmaterialização dos processos pela utilização das novas tecnologias. É incompreensível que tão qualificados trabalhadores municipais, gente honrada e competente, tenha sido posta na prateleira e que tenham entrado pela porta dos fundos magotes incríveis de bois. Eu destaco, é incompreensível que tão qualificados trabalhadores municipais, gente honrada e competente, tenha sido posta na prateleira e que tenham entrado pela porta dos fundos magotes de incríveis bois que retiraram eficiência, capacidade e prestígio à Câmara de Coimbra. E o pior é que tudo isto tornou a autarquia uma máquina mais dispendiosa, que para alimentar essa clientela subiu todas as taxas e impostos. A Câmara de Coimbra não pode continuar a ser uma espoliadora de impostos. Tem de reganhar a contenção e rigor, a proporcionalidade que já foram seu apanágio.
Entre 2001 e 2013, a fatura da água em Coimbra subiu para o dobro. Isto quando a empresa, que é da responsabilidade municipal, tem menos trabalhadores e os investimentos ou já estavam feitos ou foram financiados até 90% pelos fundos comunitários e pelo Estado. A água é um bem público essencial. Para nós, como tal, tem de ser gerida e partilhada com rigor e seriedade. O IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, não pode continuar com a taxa existente. Tem de baixar para a taxa mínima. A Câmara tem de dar espaço às pessoas e às empresas para que reconstruam a cidade, sobretudo nas áreas mais críticas, e baixar impostos. A Câmara tem de ter políticas para compreender as angústias das pessoas que precisam, todos os meses, de mais rendimento disponível para viverem com dignidade. É só o que se pede. Ou seja, a Câmara tem de fazer o contrário do que fez nos últimos anos. E isso é fundamental para que, entre outras coisas, se recuperem os centros urbanos da cidade e das freguesias, em especial o centro histórico, a Baixa e a Alta, tanto como património mundial da humanidade. Não há, infelizmente, muito infelizmente, melhor retrato do que aconteceu à cidade na última década do que o esvaziamento do seu centro e o definhar do comércio na Baixa. Esta situação tem urgentemente de mudar. O marasmo tem que acabar. E o que iremos fazer, em primeiro lugar, é dar condições de viabilidade económica à atividade na Baixa, particularmente ao mobiliário, ao imobiliário e ao comércio. Sem sustentabilidade económica, não há projeto coletivo que possa vingar. Começando pelo comércio, é fundamental, em primeiro, ajudar todos aqueles que se queiram qualificar e modernizar, aproveitando a localização ímpar do coração da cidade. Mas ajudar a sério, conferindo apoios de gestão profissionalizada. Em segundo lugar, é preciso reverter o processo de afastamento das pessoas do centro da cidade para as grandes superfícies. À frente da Câmara, comprometo-me a iniciar um processo de negociação com os principais grupos de gestão das grandes superfícies presentes na cidade, para que também eles participem responsavelmente conosco na recuperação do centro histórico de Coimbra. Será certamente um processo complexo que irá merecer a maior atenção e rigor da nossa parte. É fundamental que a vinda de lojas âncora para o centro da cidade beneficie e não prejudique o comércio que ainda por lá se mantém, que ainda lá resiste. Mas sabemos que seremos capazes de encontrar um equilíbrio que beneficie todos, os moradores e comerciantes da Baixa, em primeiro lugar, que verão as pessoas regressar às ruas e praças dos seus estabelecimentos, os novos investidores e, sobretudo, a população da cidade que foi empurrada ao longo de uma década para fora das suas praças e ruas, apesar de elas serem lindíssimas. Do ponto de vista urbanístico, é essencial empreender a reabilitação do tecido urbano, completar o Parque Verde, fazer a via central, repensar o aparcamento automóvel, reabilitar o coração da cidade, curando a ferida que está aberta na Baixinha e valorizar as zonas ribeirinhas do Mondego. E também, o que é estratégico para o futuro, criar condições para que o metro Mondego, seja qual for a modalidade em que ele atravessa a cidade, se possa instalar e começar a operar, servindo as pessoas, justificando, enfim, os grandes dispêndios públicos já efetuados.
Neste processo, será necessário também clarificar a forma de gestão do património edificado do centro histórico. É urgente definir o que é para recuperar e o que é para demolir e agir. Isto deve ser feito de forma eficaz, sempre que necessário e imperiosa, mas sobretudo deve ser feito de forma a orientar e verdadeiramente ajudar, com rigor e transparência, as pessoas e os agentes económicos envolvidos. Só com diálogo, disponibilidade para escutar e partilha de decisões será possível recuperar o tempo e as oportunidades perdidas. O tempo das grandes obras, sabemos-lo bem, está no essencial a terminar. Embora nós, em Coimbra, necessitemos ainda, como disse, do Metro Mondego para relançar a cidade para o futuro, facilitando a mobilidade e o bom ambiente. O que se pede agora às gestões autárquicas é que estas sejam agentes das condições de criação de riqueza, das condições para atrair e fixar talentos, criatividade e negócios. É necessário, sabemos-lo bem, um novo paradigma de gestão autárquica. É por isso que um dos nossos principais projetos é o de tornar Coimbra uma cidade inteligente, no sentido de a dotar das mais avançadas tecnologias de informação e de as introduzir, de as levar para o cotidiano da população. Dotar toda a cidade de acesso à internet de grande capacidade, às autoestradas da informação, ao mundo que antes se chamava virtual e que é onde agora, e será ainda mais no futuro, passa já boa parte da atividade social, económica e cultural de cada vez mais pessoas. Há nas novas tecnologias, para além do social e do económico, uma imensa abertura e imensas possibilidades de acesso ao universo espiritual onde habita a cultura. Estas novas avenidas de comunicação irão dar a quem morar em Coimbra condições de competitividade acrescidas. Será o caso dos estudantes, naturalmente, mas também das empresas, de todas as pessoas. Estas avenidas de comunicação serão também peças-chave para a modernização dos serviços públicos, a gestão mais eficiente e menos onerosa dos bens comunitários, como a iluminação pública, os transportes coletivos, a gestão do estacionamento e a circulação, para servir as pessoas. Será o utilizar das novas tecnologias para tornar as atividades da cidade mais eficientes, o seu potencial económico mais competitivo, mas será também um instrumento para tornar menos onerosa a vida das pessoas, das empresas, das associações, das instituições. Será um processo aberto, como tem de ser todos, transparente, como tem de ser todos, e rigoroso, como é nosso apanágio. Mas dentro destes parâmetros, que serão obviamente escrutináveis, há empresas da cidade muito bem posicionadas para participar neste novo desígnio coletivo. Minhas senhoras e meus senhores, os autarcas dos próximos anos, a nova geração de autarcas, terão de ser exímios em transformar talento e criatividade em negócios que beneficiem a comunidade. E Coimbra, com as suas escolas universitárias e politécnicas, é porventura a cidade média portuguesa que mais potencial tem nesse domínio. Não há outra cidade. Não há outra cidade média em Portugal que tenha no mundo a rede de contactos, de prestígio e os canais de que Coimbra potencialmente dispõe. É por isso que, ao contrário do que tem feito esta gestão autárquica que lançou a cidade na decadência, a Câmara de Coimbra tem de ser um agente ativo de diplomacia económica, junto dos países mais desenvolvidos e das potências emergentes. Brasil, Angola, China, Moçambique e outros países são mercados onde a marca Coimbra tem prestígio e apetência para atrair investimentos e criar mercados.
Há que valorizar a rede das cidades geminadas com Coimbra. E os nossos estudantes, investigadores, cientistas que já estudam hoje nos países mais desenvolvidos da Europa e das Américas, bem conhecem o que valem estes mercados. É por aí que temos de ir. É isso que compete hoje, agora, aos autarcas fazer. Acabou o tempo de lançar grandes obras para encher o olho e que alguém há de pagar. Já não é admissível que se leguem às futuras administrações autárquicas dezenas, centenas de milhões de euros de dívidas e cidades a perder empregos, população, peso nacional. Coimbra, caros cidadãos. Coimbra, caros concidadãos. Aumentou a dívida municipal em 700% desde 2001. E qual foi o resultado disso? Menos riqueza, menos emprego, menos população, mais e maiores taxas, tarifas e impostos. Agora o tempo é de aproveitar as condições endógenas da cidade. Agora é o tempo de utilizar o seu prestígio, a sua rede e os seus canais lá fora para os aproveitar a favor de Coimbra, a cidade das 31 freguesias. E fazê-lo para que Coimbra se desenvolva e volte a crescer. E é isso que sabemos fazer. Foi isso que já fizemos. É isso que, com a confiança dos conimbricenses, voltaremos a fazer a partir de outubro. O segundo eixo, caros concidadãos e amigos, é o vetor da cultura e do turismo. Se há marca que está contida no ADN de Coimbra, se há valor identitário desta nossa cidade, ele é o da cultura. Uma cultura que tem vários aspectos. O do saber puro e simples, na sua dimensão mais científica, o do património e, sobretudo, das artes plásticas, literárias, cênicas, do espetáculo, e os valores humanísticos que envolvem tudo isto e que são, talvez, a mais profunda marca identitária desta nossa cidade. Os valores humanistas que extravasam a criação literária e artística e que distinguem a medicina que se ensina e exerce nesta cidade, o direito que se produz na nossa universidade, o ambiente de princípios e de valores que envolvem todos aqueles que aqui estudam, trabalham em ciência ou em tecnologia. É essa dimensão que existe, que é a nossa, que foi construída e partilhada por gerações ao longo dos séculos, que tem de ser aproveitada e divulgada. Coimbra tem hoje um conjunto museológico notável, de se poder medir com o da maioria das cidades históricas de Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra e outras. Escolhi, para arranque da campanha, este local mítico, do chão da cidade, que respeito. Este vetusto mosteiro de Santa Clara a Velha, ultimado por Isabel de Aragão, a Rainha Santa, recuperado como está, graças ao nosso empenhamento e considerado, neste seu magnificente estilo gótico, um dos monumentos mais valiosos de Portugal e da espiritualidade universalista. A escolha não foi por acaso. Coimbra bem merece que nos empenhemos com a razão e com o coração, inspirados nas motivações lendárias e humanistas do Milagre das Rosas, recriando a esperança, fazendo abnegadamente o trabalho que se impõe para o bom governo da cidade e o engrandecimento de Coimbra e sua região, projetando esses valores no progresso da modernidade. Os mosteiros de Santa Clara a Velha, Santa Clara a Nova e Celas, o Museu Nacional Machado de Castro, o Polo Central da Universidade, a Sé Velha, a Igreja de Santa Cruz, os antigos colégios da Rua da Sofia, a Cerca de São Bernardo, o Pátio da Inquisição, a Almedina, a Quinta das Lágrimas, a Mata do Valdecanas, o Choupal e tantos outros locais
São património ímpar que tarda e tarda muito em projetar e valorizar a benefício da cidade, conjunta e conjugadamente. Portugal tem poucas marcas que viajem pelo mundo inteiro, que toda a gente conheça. Lembro, a título de exemplo, a marca Pedro e Inês, que tem sobre outras, como a de Romeu e Julieta, a enorme vantagem deles terem mesmo existido, de o seu amor ter sido real e ter produzido filhos, de os sítios onde passearam e onde Inês foi morta estarem aqui, a poucos passos de nós, e de poderem ser mostrados e exibidos a viajantes, turistas, a visitantes de todas as partes do mundo. É isso que tem de ser feito. É isso que vamos fazer, valorizar Coimbra. Mas a cultura não é só património, não é só história. A cultura é um corpo vivo que tem de traduzir e, sem dúvida, antecipar o tempo em que vivemos. A cultura tem de ser uma metáfora dos nossos dias, um reflexo inesperado da nossa imagem e também a lente que nos mostra os futuros possíveis. É cultura. Coimbra, cidade universitária, tem por consciente de ser um espaço aberto à arte contemporânea e de criar condições para que essa arte se produza no seu interior. Um dos acontecimentos que durante anos se tornou um símbolo dessa abertura de Coimbra à modernidade foram os seus encontros de fotografia. É inacreditável e diz muito de quem esteve à frente do município nos últimos tempos, que estes encontros, esta marca que tanto beneficiava a marca Coimbra, entre confronto regular de Coimbra como a expressão artística da modernidade, tenham definhado e, por fim, praticamente se tenham extinguido. É inacreditável. Não pode ser. Os encontros de fotografia, à semelhança de outras iniciativas de igual mérito e valor, têm de voltar à cidade, têm de voltar a Coimbra. Connosco, os encontros de fotografia vão voltar a Coimbra. Serão um símbolo, dentre muitos outros, e um primeiro passo de reconciliação desta cidade com a modernidade estética e a produção artística, que se estende a muitos outros campos, como a música, o teatro, as artes plásticas e tantos outros. A arte contemporânea vai ter de regressar a Coimbra. O terceiro eixo de que vos falei, caros cidadãos e amigos, é o do reforço da identidade da cidade, a recuperação do seu peso no país e no mundo. E por via disso, a recuperação da sua autoestima com patriotismo de cidade. Para retomar e promover o orgulho e a estima de ser e de viver em Coimbra, é preciso envolver os cidadãos no planeamento e no governo da cidade. A ambição deve ser suportada por uma visão humanista de uma Coimbra moderna, cosmopolita, plural, em que as pessoas respeitem a diversidade, pugnem pela inclusão e sejam solidários e tolerantes. Só assim se pode ter a ambição de tornar Coimbra num território que seja espaço de vida, inovador e competitivo, com coesão social e cidadania ativa, com qualidade ambiental e urbana. Para esta ambição se ir atingindo, é necessário que Coimbra seja bem planeada e bem governada, uma cidade segura. E é nosso dever fazer, sempre, tudo quanto em nós caiba para recriar a esperança no progresso para uma cidade melhor, mais cosmopolita, desenvolvida, humanista e solidária, na vanguarda da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O que defendo é um processo de trabalho previamente bem preparado, sério, efetivamente aberto à comunidade, participativo. É preciso quebrar com o modelo tradicional de gestão autárquica, bem o sabemos.
Tem de apostar-se em novas formas de participação, na inovação social e política, obviamente, assenta em boas práticas e na realidade local e nas pessoas concretas que vão estar envolvidas. Aqui, como no país, os cidadãos estão de novo de olhos postos no PS e nos socialistas. Esperam de nós o grito de alma e a ação determinada, coerente e consequente, que recria esperança, construindo um futuro melhor, onde as instituições, as pessoas e as associações sejam respeitadas e apoiadas e as pessoas vivam com dignidade. Hoje, em Coimbra como no país, há que vencer o medo do futuro e recriar a esperança. E temos o dever de responder afirmativamente ao apelo do povo, dedicando-nos com afinco, honradez, ética e espírito de cidadania ao trabalho para vencer a crise que tolhe a sociedade. Por isso, após um ciclo de 3 mandatos completos como Presidente da Câmara, aqui estou de novo, 12 anos depois. Autarca experimentado, com provas dadas. Motivado, não para um mero novo mandato, mas para um mandato novo e por inteiro, pelas causas da nossa cidade. Mandato novo e por inteiro pelas causas da nossa cidade. E vamos conseguir, meus amigos. Estamos animados para o fazer. Aliás, esta sala cheia, a alegria que transmite e me transmite, enche-me de entusiasmo para prosseguir a caminhada. Meus caros concidadãos, eu não quero terminar esta minha intervenção, que apesar de longa, peço que me compreendam. Não queria terminá-la sem fazer uma especial saudação e agradecimentos sinceros à Comissão Política e Conselhia do Partido Socialista, na pessoa de Carlos Cidade e cada um dos seus membros, à Juventude Socialista e aos jovens socialistas, na pessoa de Manuel Milagre, à Federação Distrital de Coimbra do PS, na pessoa do seu presidente, camarada Pedro Coimbra, a António José Seguro, secretário-geral do Partido Socialista, o partido onde milito há 39 anos. Obrigado por terem estado comigo aqui. A todos vós, sem distinção. Que estão aqui presentes e ia-me deixando emocionar e motivam-me, dão-me energia. Mas eu quero cumprimentar-vos tão só e pedir que me acompanhem nesta caminhada para vencer Coimbra, para Coimbra vencer, para valorizar a nossa cidade. Mas quero também aqui fazer um registro importante, não só a todos vós aqui presentes, mas também a todos aqueles muitos cidadãos dos mais diversos setores profissionais e ideológicos, graus e qualidades, que me têm feito inestimáveis mensagens de estímulo e de solidariedade. Sentir-vos presentes, como aqui vos sinto, reforça ainda mais em mim a capacidade para enfrentar este desafio que me fez sair de uma zona de conforto, como agora alguns dizem, e vir de novo contribuir convosco para valorizar a cidade. Sinto-me honrado por confiarem em mim para liderar Coimbra e partilharem comigo este projeto novo, que encaro com plena consciência e superior sentido das responsabilidades. Quero também cumprimentar aqui especialmente os amigos, bons amigos,
de outras terras, de outras cidades que aqui estão presentes. Especialmente aqueles que, noutras cidades da região centro, vão igualmente enfrentar desafios semelhantes àquele que aqui assumo. São meus amigos, são amigos do PS e são, sobretudo, amigos de Coimbra. Por isso aqui estão. Coimbra tem esta capacidade, esta grandeza ímpar de criar ligações muito concretas nos casos, muito afetivas noutros, com toda a região em que se insere. É uma ligação de comunhão, sobretudo de cultura, de educação, de saúde, de negócios. São áreas em que se criam laços muito fortes e a força desses laços é hoje mais necessária do que nunca. Quando boa parte dos desafios com que nos confrontamos não tem resolução exclusivamente urbana ou concelhia. Portugal precisa que a sua região centro seja mais competitiva, como espaço de criação económica, como comunidade de vizinhos que se entreajuda e mutuamente se potencia. E para isso, esta tem de se transformar num ambiente melhor para viver e para atrair a inovação, a criatividade e o investimento. O nosso país tem, como se sabe, um enorme espaço de gestão política vazio entre os presidentes de Câmara e os ministros. Falo disto não para regressar ao tema da regionalização, não há o contexto nem o tempo para isso. Falo disso para afirmar perante vós que há problemas e desafios regionais que têm de ser tratados enquanto tal pelos representantes eleitos pelo povo. A alteração do investimento não pode ignorar as fileiras económicas vizinhas, os diferentes polos económicos de uma mesma região, as suas áreas de especialização. Deve antes potenciá-las para que existam ganhos comuns. O turismo, outro exemplo, terá tudo a ganhar se as diversas sub-regiões e cidades do centro criarem uma lógica de circuito. Quanto mais pessoas conseguirmos atrair em conjunto, mais ganharemos todos e cada um de nós localmente. A cultura é outro bom exemplo. Nas nossas diferentes cidades, devemos criar uma lógica de programação e de circuito que promova e dê visibilidade à produção artística que nelas se desenvolve. Coimbra deseja conhecer melhor os agentes culturais da Guarda, de Viseu ou da Figueira da Foz, só para dar 3 exemplos. E Coimbra tem produtores de cultura que gostariam de ir mostrar às outras cidades da região todo o seu trabalho, todo o seu talento. É isto que me proponho fazer, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Promover o reforço dos laços entre toda a região centro. Não para a liderar, não para andar a reboque de ninguém, mas para a tornar mais coesa, mais solidária, mais forte, mais competitiva. Todos, Coimbra e as outras cidades, temos de ser promotores ativos da coesão regional. E por isso, meus amigos, caros concidadãos, é tempo de virarmos esta página da nossa história coletiva de cidade em que com muito espalhafato, com mais dívida, Coimbra perdeu prestígio, Coimbra perdeu peso, Coimbra perdeu atividade económica, perdeu emprego, perdeu habitantes. É preciso virar esta página nas próximas eleições autárquicas. E daqui, com humildade democrática, mas com firmeza, vos garanto, comigo, com a equipa que me acompanha, teremos garantidamente Coimbra a valorizar-se, Coimbra a crescer, mais Coimbra, melhor Coimbra, Coimbra mais viva.
Valorizar Coimbra com